Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa profecia antiga para entender a queda de Nínive, que foi, sem exagero, uma das maiores superpotências da história. E o interessante é que isso vai muito além de uma simples história antiga. É, na verdade, um estudo de caso sobre poder, justiça e as consequências de tudo isso. E tudo começa com essa pergunta, né? O que de fato derruba uma superpotência? Parece uma pergunta super atual, mas a história de Nínive, a poderosa capital do Império Assírio, nos dá um exemplo fascinante, universal, que ecoa até os dias de hoje. Vamos explorar o que aconteceu. Para a gente entender o tamanho do impacto da queda, primeiro, a gente precisa ter uma noção da grandeza de Nínive. Pensa assim, era o coração pulsante de um império temido e dominante. Uma cidade que se via como eterna, sabe, inabalável. E é exatamente essa percepção de invencibilidade que torna a profecia sobre seu fim algo tão, tão impactante. Então vamos lá. A primeira parte do nosso estudo de caso foca na profecia de Naum. E o impressionante aqui é que ela detalhou a ruína da cidade muito antes de tudo acontecer de fato. A profecia já começa assim, sem rodeios. A primeira frase já estabelece um tom super severo. Soa quase como uma acusação formal, um indiciamento. E é exatamente por aí que a gente vai seguir. Agora, vamos detalhar as acusações contra Nínive. É como se a gente estivesse lendo a peça de acusação formal do nosso estudo de caso. E olha só que interessante. As acusações vão muito além da guerra. Não se trata só de violência, mas de um sistema corrompido por dentro, sabe? Cheio de engano, roubo, imoralidade e o que a profecia chama de feitiçaria, que aqui são práticas que corrompiam não só eles mesmos, mas também outras nações. E esse ponto nos leva a um conceito-chave aqui: prostituição espiritual. Calma, não é no sentido literal. A ideia é de traição, uma traição de princípios mais elevados. Ou seja, Nínive não apenas agia de forma errada, mas também exportava sua corrupção, influenciando outros a seguirem seu caminho destrutivo. Bom, depois da lista de crimes, vem a sentença. E, segundo a profecia, o veredito era bem claro, bem severo e, acima de tudo, inevitável. O ponto crucial aqui é a intensidade do julgamento. A profecia não fala de uma simples derrota militar, mas de uma humilhação total. A ideia era que a queda de Nínive servisse de exemplo para todas as outras nações, um verdadeiro espetáculo público. E para que não restasse dúvida, a profecia faz uma comparação histórica muito poderosa com a cidade de Tebas, no Egito. Se a grande Tebas, que todo mundo considerava inconquistável, caiu, por que Nínive seria diferente? Isso só reforça um ponto central: nenhum poder humano é absoluto. A profecia descreve até com uma certa ironia os preparativos de defesa de Nínive. Eles podiam reforçar os muros, estocar suprimentos, fazer o que fosse, mas nada disso importaria. O destino da cidade já estava selado, o que tornava todos aqueles esforços completamente inúteis. Certo, já passamos pelo relato histórico. Agora vamos para as lições que a gente pode tirar dessas ruínas hoje em dia. Afinal, essa é a essência do nosso estudo de caso. E essa pergunta nos leva direto ao ponto. Por que olhar para trás, para uma cidade em ruínas, importa para a gente hoje? A resposta está nos princípios universais que essa história revela. Princípios que, pode acreditar, não envelhecem. As lições centrais são essas. A justiça, uma hora, prevalece. Nossas ações sempre têm consequências. O poder humano é frágil, não é confiável. E, talvez o mais importante, a menção implícita ao arrependimento. Porque Nínive já tinha se arrependido uma vez no passado, mas desta vez a falta de uma mudança genuína selou seu destino. No fim das contas, a grande mensagem não é sobre a força dos exércitos, mas sobre a força do caráter. A verdadeira segurança, o texto sugere, vem de uma base moral e espiritual sólida, e não de muros altos ou de muitos tesouros. E para a gente encerrar nossa análise, vamos pegar essa lição histórica e trazer para perto, para um momento de reflexão para os nossos dias. A história de Nínive funciona como um espelho. Ela nos convida a olhar para as nossas próprias estruturas de poder, para as nossas culturas, para os nossos corações e a perguntar: a gente está construindo sobre a rocha ou sobre a areia? E eu deixo essa pergunta no ar. Não existe uma resposta fácil, claro, mas a reflexão é fundamental. O estudo de caso de Nínive nos mostra que a arrogância e a injustiça têm um prazo de validade. A grande questão é: será que a gente vai aprender com as ruínas do passado ou estamos destinados a criar as nossas próprias?